Era uma tarde comum em uma cidade que mal poderia ser chamada de notável. Monterrey, México, localizada no norte do país, estava tranquila como qualquer outra cidade de tamanho médio. Era março de 2025 e na casa modesta do bairro de San Jerônimo, tudo parecia seguir seu curso normal. Mas naquela tarde, algo absolutamente extraordinário estava prestes a acontecer. Mateu Garza, um menino de apenas 4 anos, estava sentado no chão da sala de estar, rodeado por uma pilha de lápis de cor e cadernos espalhados. Para quem passava pela porta, a cena poderia parecer apenas mais um momento da infância. Afinal, qualquer mãe veria seu filho desenhando sem motivo aparente e não pensaria 2 vezes. Mas a mãe de Mateu, Sofia Garza, sabia que aquele momento mudaria sua vida para sempre. Enquanto Sofia passava pela sala, notou a concentração de seu filho em um pedaço de papel. Ele desenhava freneticamente, com a intensidade de quem tem um objetivo claro, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Mas quando Sofia se aproximou para ver o que estava acontecendo, o que ela viu fez seu coração parar por um momento. Não era um simples rabisco ou desenho de criança. O papel estava coberto por um mapa estelar. Não um mapa qualquer, mas um elaborado, com constelações bem definidas e órbitas planetárias marcadas com precisão matemática. Era evidente que para alguém da idade de Mateu, aquilo não fazia o menor sentido. No centro do mapa, algo ainda mais enigmático. Um objeto, claramente identificado por uma grande X vermelha. Sofia sentiu um arrepio. Seu filho, de apenas 4 anos, não sabia ler direito. Nunca havia estudado astronomia, e muito menos tinha acesso a mapas estelares. Mas, naquele pedaço de papel, ele havia desenhado algo que ninguém mais poderia entender, algo que só poderia ser descrito como um enigma. Mas havia mais. Abaixo do desenho, com letras pequenas e tremidas, Mateu havia escrito: Tres e Atlas Viene. O que isso significava? Como seu filho sabia sobre isso? Sofia sentiu um frio na espinha. Tentou racionalizar, tentou procurar explicações, mas nada parecia fazer sentido. Como aquele garoto poderia conhecer algo que sequer existia oficialmente? Desesperada, ela se agachou perto dele e perguntou com uma voz que mal conseguiu controlar: Mateu, meu amor, o que é isso? O menino levantou os olhos, seus grandes olhos castanhos olhando diretamente para ela, como se não houvesse nada demais em sua revelação. É o visitante, mami, o que vem de muito longe. Papai Elon sabe, mas não pode contar para ninguém ainda. Elon. Papai Elon. Sofia ficou paralisada. Elon Musk? Como assim? Ele sabia? Ele, o bilionário, o criador da SpaceX, que parecia tão distante de sua realidade? Seu filho, de 4 anos, estava falando como se tivesse uma conexão pessoal com o homem mais poderoso da exploração espacial. Mas o mais estranho estava por vir. Quando a noite chegou e Sofia estava tentando processar o que acabara de ouvir, Mateu teve outro episódio. Ele acordou no meio da noite, gritando apavorado. Quando Sofia correu até o quarto dele, o encontrou olhando pela janela, apontando para o céu. Lá está, mami. Você consegue ver? É só olhar o que está ali. Sofia, sem saber o que pensar, olhou na direção que ele apontava. O céu estava claro, com poucas estrelas visíveis. Mateu, o que você está vendo? O que é isso? Ele olhou para ela com um sorriso suave, mas o que disse a congelou. A NASA viu desde dezembro, mas eles têm medo de contar a verdade. A NASA? O que isso significava? Sofia não sabia se aquilo era algum tipo de brincadeira, se Mateu estava sonhando ou se de fato ele estava acessando algum conhecimento que ninguém mais tinha. O que estava acontecendo? Como um menino tão pequeno sabia sobre algo tão grande, algo que parecia impossível. Sofia se sentiu perdida,
sem saber se deveria estar preocupada ou se aquilo tudo era apenas uma fantasia. Aquela noite foi só o começo de uma série de eventos que levariam Sofia a questionar a realidade, a ver seu filho de uma forma que ela jamais imaginaria. O que havia naquele desenho? O que ele sabia? E o mais aterrador, o que estava prestes a ser revelado? A resposta estava apenas começando a surgir, e à medida que a história se desenrolava, ela mostraria que talvez o impossível fosse mais real do que qualquer um pudesse imaginar. Os dias seguintes, aquele primeiro desenho de Mateu, não foram fáceis para Sofia. A mente dela estava uma tormenta de perguntas sem respostas. Ela tentava se convencer de que tudo não passava de coincidências ou da fértil imaginação de uma criança. Mas algo dentro dela sabia que não era esse o caso. Ela não sabia explicar, mas o que seu filho havia desenhado e as palavras que ele proferiu estavam muito além daquilo que ela poderia compreender. E foi naquele momento que o comportamento de Mateu começou a ficar cada vez mais estranho. Ele já não era o mesmo menino de antes. Não se tratava apenas do mapa que ele desenhou, mas das palavras e gestos que ele repetia sempre com uma tranquilidade perturbadora, como se soubesse algo que nenhum adulto poderia entender. Como se ele estivesse em contato com algo ou alguém. Sofia ficou atônita quando ele começou a mencionar mais detalhes sobre o objeto Tres e Atlas, sempre com uma certeza incomum para sua idade. Ele falava sobre um visitante vindo de longe, e cada vez que mencionava o nome, parecia mais confiante. Havia um tipo de sabedoria em seus olhos que Sofia não reconhecia. A gota d'água foi quando Mateu, uma tarde, se aproximou de Sofia enquanto ela estava na cozinha. Ele a olhou com seus grandes olhos castanhos e com a voz calma de sempre, disse: "O Tres e Atlas já chegou, mami. Eles estão chegando." Sem mais explicações, ele se virou e voltou a brincar com seus brinquedos, como se nada de estranho tivesse ocorrido. Mas aquelas palavras ecoaram na mente de Sofia de uma maneira aterradora. Eles estão chegando. Como poderia ele saber disso? Ninguém mais parecia ter ouvido falar do tal Tres e Atlas. E, de repente, seu filho estava falando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Sofia se viu forçada a tentar entender o que estava acontecendo, mas tudo parecia tão fora de seu alcance. Ela decidiu procurar por qualquer menção a Tres e Atlas na internet. O que encontrou foi uma variedade de posts em fóruns de astronomia e sites obscuros, mas as informações eram escassas e vagas. Algo sobre um possível objeto interestelar não identificado, mas sem confirmação oficial de qualquer agência espacial. Nada concreto. Nada que explicasse como seu filho sabia disso. Sentindo que sua mente estava prestes a explodir de tanta confusão, Sofia decidiu conversar com o único especialista que poderia entender o que estava acontecendo, o pediatra de Mateu, o Dr. Héctor Ruiz. Ele sempre foi um homem racional, cientista por formação, e Sofia sentiu que talvez ele pudesse explicar o que estava acontecendo. Naquela tarde, ela se encontrou com o Dr. Ruiz na sala de espera de seu consultório. Sofia não sabia por onde começar, mas ao olhar para o rosto calmo do pediatra, uma sensação de desconforto a invadiu. Ela então começou a contar sobre os desenhos de Mateu, as palavras incomuns, e sobre a obsessão que ele parecia ter com o tal Tres e Atlas. O doutor Ruiz ouviu atentamente, sem interromper, o que a fez se sentir um pouco mais tranquila, como se estivesse sendo levada a uma explicação lógica, algo que poderia dissipar o medo crescente dentro de seu peito. Porém, quando Sofia terminou de falar, o Dr. Ruiz permaneceu em silêncio por um longo momento. O silêncio pesava na sala, e então ele fez algo que deixou Sofia completamente desconcertada. Ele se levantou de sua cadeira e foi até uma gaveta. Lá ele pegou uma folha de papel e a colocou sobre a mesa. Com uma caneta, ele começou a desenhar rapidamente, sem dizer
uma palavra sequer. Quando terminou, o que Sofia viu a fez tremer. Era um mapa. Não um mapa qualquer, mas um mapa estrelado, com os mesmos padrões e constelações que Mateu havia desenhado. E no centro, mais uma vez, o símbolo da X vermelha. O Dr. Ruiz olhou para ela e, com um olhar grave, disse: esses desenhos são exatamente como um padrão que vi em relatórios de astrofísicos e astrônomos. Um padrão que está sendo mantido em segredo. Sofia mal conseguiu processar o que ele estava dizendo. O Dr. Ruiz, com sua calma habitual, revelou algo que ela jamais poderia imaginar. O 3i Atlas era real, pelo menos de acordo com o que ele sabia. Era um objeto que havia sido detectado no espaço profundo por telescópios, mas até aquele momento a informação não tinha sido divulgada ao público. Era algo classificado, um segredo que estava sendo guardado por governos e agências espaciais ao redor do mundo. A revelação do Dr. Ruiz fez com que Sofia se sentisse ainda mais perdida. Seu filho de 4 anos tinha acesso a uma informação que só um punhado de pessoas no mundo sabia. Como isso era possível? E o mais estranho, por que um objeto tão misterioso estava ligado diretamente a Elon Musk e à SpaceX? O que isso tudo significava para o futuro de Mateu e, mais importante, para o futuro da humanidade? Naquela noite, enquanto Sofia tentava dormir, as palavras de Mateu ecoavam em sua mente. Eles estão chegando. Quem eram eles? O que queriam? E o mais crucial, o que Mateu tinha a ver com tudo isso? Cada vez mais, Sofia se dava conta de que seu filho parecia estar envolvido em algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Algo que, de alguma forma, ele já sabia e que o resto do mundo ainda estava começando a entender. A descoberta do Dr. Ruiz deixou Sofia em um estado de inquietação que ela mal podia controlar. O pediatra, com sua postura científica e racional, havia confirmado algo que parecia impossível. Os desenhos de Mateu não eram fruto de sua imaginação. Eles eram um reflexo de algo real. Algo que estava sendo escondido das pessoas comuns. Algo que, de alguma forma, seu filho sabia, com uma precisão alarmante. Mas por quê? E como ele sabia disso? Os dias seguintes foram um turbilhão de investigações para Sofia. Ela começou a vasculhar mais a fundo, buscando qualquer informação que pudesse explicar como seu filho poderia estar envolvido em algo tão grandioso e misterioso. Ela consultou especialistas em astronomia, leu artigos, explorou sites de teorias da conspiração, mas nada parecia esclarecer a origem das palavras de Mateu. 3i Atlas. O objeto não era um cometa, não era um asteroide. Era algo diferente, algo com um propósito desconhecido. A obsessão de Mateu por aquilo parecia crescer a cada dia. Ele começava a desenhar ainda mais. E a cada novo desenho surgiam mais coordenadas, mais detalhes. A cada nova noite, o pequeno garoto acordava gritando e apontando para o céu, sempre falando sobre o visitante, sobre algo que estava se aproximando. Sofia, embora tentasse racionalizar, não podia negar que havia algo extraordinário nas palavras de Mateu, algo que a desconcertava profundamente. Foi então que, em um desses momentos de desespero, ela decidiu procurar ajuda mais especializada. Em um fórum de astrônomos amadores, ela postou as imagens dos desenhos de Mateu. Sem esperar muita resposta, fez isso apenas para tentar desabafar, como uma forma de buscar algum tipo de esclarecimento. Mas, para sua surpresa, em poucas horas, sua caixa de entrada estava cheia de notificações. A maioria das respostas foi cética, questionando a veracidade das alegações de Sofia, mas uma delas se destacou. Um comentário anônimo, sem nome ou foto de perfil, dizia: as coordenadas e o mapa que seu filho desenhou coincidem com a trajetória projetada do 3i Atlas. Não é possível que ele soubesse disso sem alguma fonte. Como ele sabe? Sofia ficou sem fôlego. Como poderia alguém na internet saber disso?
Ela correu para o Google e começou a pesquisar 13 Atlas. Para sua surpresa, mais uma vez, as informações eram vagas, em grande parte mantidas em fóruns e sites obscuros. No entanto, algumas menções começaram a se acumular e uma delas chamou sua atenção. O 3I Atlas foi detectado pelo telescópio espacial James Webb em dezembro de 2024. Em análise preliminar, observou-se um padrão não usual em sua trajetória. Sofia sentiu o coração disparar. Sem saber em quem confiar, Sofia não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. Seu filho, um menino de 4 anos, estava desenhando algo que possivelmente os cientistas da NASA estavam escondendo, e ele falava sobre isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. As evidências estavam diante dela, mas ela ainda não sabia o que fazer com elas. Naquela noite, o telefone de Sofia tocou. O número era privado. Ela hesitou por um momento antes de atender. Senhora Garza, aqui é Miguel Ortega, da Agência Espacial Mexicana. Precisamos conversar sobre os desenhos de seu filho. Por favor, não compartilhe mais nada nas redes sociais. É urgente. Sofia sentiu o estômago revirar. A Agência Espacial Mexicana? O que eles queriam com as crianças e seus desenhos? Quem mais sabia disso além de sua família e do Dr. Ruiz? Havia algo de muito errado em tudo aquilo, mas ela não sabia o quê. O tom urgente de Miguel Ortega parecia trazer uma gravidade que Sofia não podia ignorar. Ele insistiu para que ela o encontrasse o mais rápido possível. Ele queria ver os desenhos de Mateu pessoalmente. Queria saber mais sobre o que o menino tinha dito e sobre o que ele sabia. Na manhã seguinte, Sofia e Mateu se dirigiram à sede da Agência Espacial Mexicana. Sofia estava nervosa, mas também determinada. A cada minuto, a sensação de que ela estava prestes a descobrir algo muito maior tomava conta dela. Ao chegar lá, foram conduzidos a uma sala simples, mas com equipamentos tecnológicos que pareciam pertencer a outra era. Ao lado de uma mesa de reuniões estavam 3 homens, vestidos com ternos escuros, e uma mulher com uma credencial da NASA pendurada no pescoço. A mulher se apresentou como Doutora Helena Vasquez, astrofísica especializada em objetos interestelares. Ela parecia calma, mas havia algo em seu olhar que denunciava uma preocupação profunda. Senhora Garza, disse a doutora Vasquez com a voz séria, precisamos entender o que está acontecendo aqui. Seu filho tem descrito com uma precisão milimétrica um objeto que oficialmente não existe. Um objeto que é classificado como segredo de Estado por 3 países. Sofia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como assim? Um objeto que não existia? O que eles estavam escondendo? Era como se ela estivesse prestes a ser envolvida em algo que estava muito além de sua compreensão. Era claro que aqueles cientistas sabiam algo. E mais ainda, a doutora Vasquez tinha plena consciência de que Mateu possuía informações que nem mesmo eles podiam compreender. O rosto de Mateu, sentado calmamente à mesa, estava imerso em um sorriso tranquilo. Ele parecia completamente à vontade, enquanto as autoridades pareciam tensas e inquietas. Sofia olhou para ele, desesperada por alguma explicação, mas nada parecia fazer sentido. Este desenho, disse a doutora Vasquez, apontando para o papel que Sofia havia trazido, ele é idêntico ao que foi detectado pelo telescópio James Webb. A data de detecção do 3I Atlas foi 18 de dezembro de 2024. Somente um pequeno grupo dentro da NASA soube dessa descoberta naquele momento. Sofia sentiu o peso das palavras da cientista. Não era coincidência. O que Mateu estava dizendo era real. A tensão na sala era palpável. Sofia olhava para os rostos dos cientistas e, de alguma forma, sabia que algo muito maior estava em jogo. Ela nunca imaginou que um simples desenho de seu filho pudesse levar a conversas tão sérias e tão estranhas. Mas à medida que os cientistas analisavam os desenhos, a verdade começava a se formar, e a compreensão de Sofia sobre o que estava acontecendo com Mateu começava a tomar um rumo que ela não poderia prever.
A doutora Vasques, com o olhar fixo no desenho, parecia processar algo. Sofia sentiu que aquele momento estava prestes a mudar sua vida para sempre. Senhora Garza, o que seu filho tem revelado é impossível de entender, mas os detalhes não podem ser ignorados, disse a astrofísica, sua voz tensa e séria. O 3I Atlas não é um asteroide comum. Ele foi detectado como um objeto artificial, com características que desafiam tudo o que sabemos sobre o espaço e a física. Ele não foi simplesmente encontrado, ele foi enviado. Essas palavras caíram sobre Sofia como uma tonelada de pedras. Enviado? Ela perguntou, tentando compreender. Como assim, enviado? A doutora Vasques hesitou antes de responder. Não sabemos exatamente por quem, mas a análise inicial sugere que o 3I Atlas não é um objeto natural. Ele é uma sonda enviada de algum lugar muito distante. E mais surpreendente ainda, ele está em uma trajetória específica que só pode ter sido calculada por alguém com um conhecimento muito avançado. Ela olhou para Mateu, que estava em silêncio, brincando com um pequeno brinquedo, como se fosse tudo perfeitamente normal. Sofia olhou para o filho perplexa. Ele, um menino de 4 anos, parecia tão alheio à gravidade da situação. Mas seus olhos, tão profundos e serenos, pareciam saber mais do que qualquer adulto na sala. Como ele sabia disso? Como ele poderia saber sobre um objeto de outro mundo que nem mesmo os cientistas da NASA haviam compartilhado com o público? O silêncio foi interrompido quando Mateu, ainda brincando, levantou a cabeça e, com sua voz suave e calma, disse: Ele vem de muito longe. Papai Elon sabe. Ele não pode falar ainda, mas sabe. A menção de Elon Musk fez os cientistas estremecerem. Para Sofia, aquilo parecia mais um pesadelo do que a realidade. Como ele sabia sobre Elon Musk? E mais importante, o que isso tinha a ver com a SpaceX, uma das empresas mais inovadoras e secretas no campo da exploração espacial? Foi nesse momento que o Dr. Miguel Ortega, o representante da Agência Espacial Mexicana, que havia estado quieto até aquele momento, se levantou. Senhora Garza, o que seu filho está dizendo não é apenas estranho. Ele está fornecendo informações confidenciais. Informações que não deveriam ser acessíveis a uma criança de 4 anos. Ele olhou para Mateu, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Como ele sabe disso? E por que, de alguma forma, parece que ele está nos guiando para algo maior? O que mais ele sabe? Sofia sentiu um nó na garganta. Eu não sei. Ele é só uma criança. Eu não sei como ele sabe, ou o que ele sabe. Ele só fala coisas que eu não entendo. Mas o olhar de Ortega era penetrante. Esse tipo de conhecimento não é algo que uma criança possa inventar. Ele tem acesso a algo, e talvez você não saiba ainda, mas essa informação vai mudar tudo. Foi nesse momento que a doutora Vasques colocou uma pasta sobre a mesa e a abriu diante de todos. Dentro havia fotos borradas, imagens capturadas por telescópios espaciais. As imagens não eram claras, mas o que elas mostravam deixava qualquer um com um frio na espinha. O objeto 3I Atlas, visto de longe, parecia se mover a uma velocidade que nenhum satélite ou nave conhecida poderia atingir. Ele estava se aproximando da Terra, mas o mais assustador era o que estava ao redor dele. Sinais de uma estrutura, algo que não parecia natural, como se estivesse enviando algum tipo de mensagem. Sofia olhou para os cientistas, mas nada os preparava para o que viria a seguir. Mateu, sem ser solicitado, levantou os olhos, fixando a doutora Vasques por um momento, como se tivesse lido seus pensamentos. Eles querem saber se estamos prontos. Eles estão esperando pela mensagem. Todos os olhos se voltaram para o garoto. A doutora Vasques estava em choque. O que você quer dizer com prontos, Mateu? Quem está esperando pela mensagem?
Mas o menino não respondeu diretamente. Ele apenas apontou para o céu, onde o brilho das estrelas parecia agora mais intenso. Eles já sabem. Papai Elon também sabe. Eles vão vir para ver se estamos prontos. Sofia não sabia o que pensar. Aquilo estava além da compreensão humana. Seu filho, de apenas 4 anos, estava falando sobre uma espécie de contato extraterrestre, algo que poderia mudar toda a história da humanidade. O que mais ele sabia? O que mais estava por vir? A doutora Vasquez, visivelmente abalada, fechou os olhos por um momento, como se tentasse processar a enormidade das palavras de Mateu. Este não é um simples fenômeno astronômico, Sra. Garza. O 3i Atlas não é apenas um objeto, ele é uma sondagem, uma tentativa de avaliar se estamos preparados para algo. E seu filho, de alguma forma, parece saber disso antes de todos nós. A revelação era devastadora. O que parecia ser apenas o começo de uma brincadeira infantil estava se transformando em um mistério cósmico de proporções inimagináveis. E a pergunta que pairava no ar, inescapável e aterradora, era: o que mais Mateu sabia? E por que ele parecia estar tão profundamente conectado com isso? O que começou como uma descoberta absurda e improvável, agora se transformava em uma avalanche de eventos que Sofia não conseguia controlar. Cada dia parecia trazer uma nova revelação, e quanto mais ela tentava entender o que estava acontecendo com Mateu, mais ela se via perdida em um mar de mistério. Ele parecia saber coisas que não deveria saber, coisas que estavam sendo mantidas em segredo pelos maiores cientistas do mundo. A cada novo desenho que Mateu fazia, novas coordenadas, novas datas e novas imagens surgiam. Era como se ele tivesse se tornado uma espécie de canal, transmitindo informações de uma fonte desconhecida. Sofia tentava encontrar explicações racionais para o comportamento do filho, mas quanto mais ela procurava, mais ela se via empurrada para o desconhecido. Na manhã de um dia aparentemente comum, Mateu se aproximou de sua mãe com um pedaço de papel nas mãos. Era um desenho simples, mas o que ele dizia sobre a próxima fase do mistério fazia o coração de Sofia disparar. No papel estavam mais números e coordenadas, acompanhados por uma data, 14 de abril de 2025. Sofia sentiu um arrepio na espinha. A data era próxima, e ela não sabia o que esperar. O que aconteceria naquele dia? Por que Mateu estava tão fixado nessa data? Ele parecia saber algo que ninguém mais sabia. Era impossível não sentir que o futuro estava prestes a se desdobrar de uma forma que ninguém poderia prever. O comportamento de Mateu continuava a ser cada vez mais incomum. Ele começava a acordar no meio da noite e, em vez de chorar ou se sentir assustado, apontava para o céu, dizendo que o visitante estava se aproximando. Ele falava sobre as mensagens que os outros seres estavam enviando, dizendo que eles estavam esperando para ver se a humanidade estava pronta para o próximo passo. As palavras de Mateu pareciam ser as de uma criança, mas havia algo nelas que fazia Sofia se sentir desconfortável. Elas tinham um peso, uma profundidade que nenhum adulto poderia ignorar. Sofia tentava racionalizar, mas uma parte dela sabia que estava lidando com algo muito além de sua compreensão. Ela sentia que a cada momento estava mais próxima de descobrir algo terrível, algo que poderia mudar tudo. E foi justamente nessa sensação de iminência que ela decidiu agir. Ela procurou o Dr. Héctor Ruiz novamente, e dessa vez não foi sozinha. Levou Mateu com ela. O médico estava preocupado com o que estava acontecendo, mas ele também sabia que havia algo mais acontecendo, algo que ele não conseguia entender completamente. Ele pediu que Sofia e Mateu fossem à sua clínica para fazer uma avaliação mais detalhada. Quando chegaram ao consultório, o Dr. Ruiz os recebeu com um olhar grave. Ele sabia que as coisas estavam se complicando. Ele já havia visto os desenhos de Mateu e estava convencido de que o menino sabia algo que ninguém mais poderia compreender.
Ele pediu que Mateus se sentasse e fizesse um desenho na frente deles. O garoto pegou uma folha em branco e, como se fosse algo automático, começou a desenhar com uma rapidez impressionante. A cada linha, a cada curva, parecia que ele estava criando algo maior, algo mais profundo. O que apareceu no papel deixou Sofia sem palavras. Era o mesmo mapa estelar que ele havia desenhado antes, mas agora havia algo novo. No centro do mapa, além da X vermelha, havia uma linha, como uma trajetória a ser seguida. E ao lado, novas coordenadas, mais números. Coordenadas que pareciam seguir um padrão cada vez mais preciso. O Dr. Ruiz observou o desenho com uma expressão de crescente perplexidade. Ele havia visto esses padrões antes. Eles não eram aleatórios. O que ele não podia explicar era como Mateus estava fazendo isso. Como uma criança tão pequena poderia desenhar com tanta precisão? Como ele sabia disso? Depois de alguns minutos de silêncio, o Dr. Ruiz falou, a voz baixa e tensa. Essas coordenadas, elas não são apenas aleatórias. Elas estão relacionadas a um evento específico. E a data que seu filho desenhou, 14 de abril de 2025, é um marco importante. Eu sei disso. Porque, coincidentemente, é a mesma data em que o 3I Atlas deve alcançar seu ponto mais próximo da Terra. O coração de Sofia disparou. O doutor Ruiz estava dizendo, em palavras claras e frias, que o tal 3I Atlas não era apenas uma curiosidade científica, mas que ele estava vindo em direção à Terra, e que a data que Mateus havia desenhado indicava um evento crucial. Algo que ele parecia estar antecipando com uma clareza impressionante. Sofia sentiu o peso daquelas palavras. Mas o que mais a incomodava era que, de alguma forma, seu filho sabia disso antes de qualquer um. Antes mesmo dos cientistas. Antes da NASA. Antes de qualquer especialista. Como isso era possível? O que ele sabia que o resto do mundo ainda não entendia? Antes que Sofia pudesse fazer qualquer pergunta, o telefone de Dr. Ruiz tocou. Ele atendeu rapidamente, e a expressão em seu rosto mudou para uma de seriedade absoluta. Sim, claro. Entendido. Ele desligou o telefone e olhou diretamente para Sofia, como se soubesse que as palavras que ele tinha a dizer mudariam tudo. Senhora Garza, o que estou prestes a contar é confidencial, disse o médico a voz firme. Acabamos de receber informações da NASA. Eles confirmaram que o 3I Atlas está mais próximo do que imaginávamos. Eles sabem sobre seu filho, Sofia. Sofia sentiu um calafrio atravessar sua espinha. O que você está dizendo? Como a NASA sabe sobre Mateus? O médico olhou para ela com a seriedade de quem acaba de revelar um segredo de proporções planetárias. Eles têm acompanhado o comportamento de Mateus e, de alguma forma, acreditam que ele tem uma conexão com o 3I Atlas. Eles estão começando a acreditar que ele pode ser a chave para entender o que está acontecendo. E, mais importante ainda, acreditam que ele está nos preparando para algo grande. As palavras do Dr. Ruiz estavam começando a fazer sentido. Mas o que significava isso? O que Mateus tinha a ver com tudo isso? O mistério estava se aprofundando, e Sofia sabia que nada mais seria como antes. Algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria o curso da história da humanidade, e seu filho parecia ser a peça central dessa transformação. O dia 14 de abril de 2025 chegou com uma atmosfera de tensão incomum. A data que Mateus havia desenhado no papel parecia agora pairar sobre todos como uma sombra, como se o universo estivesse esperando por algo. Sofia, embora tentasse racionalizar tudo o que acontecera até aquele momento, não conseguia negar a sensação de que algo iminente estava prestes a acontecer. Algo que mudaria não apenas sua vida, mas o futuro da humanidade. Sofia e Mateus estavam em casa, esperando por notícias. O Dr. Ruiz, que havia se tornado uma figura-chave nesse mistério, estava em contato constante com autoridades e cientistas. A NASA, que antes parecia estar distante do caso, agora estava diretamente envolvida.
com equipes de cientistas e engenheiros monitorando tudo de perto. O 3I Atlas estava se aproximando da Terra e parecia que nada poderia impedir o curso dos eventos. À medida que a tarde avançava, o comportamento de Mateu se tornava cada vez mais peculiar. Ele não parecia assustado ou ansioso como uma criança comum poderia estar diante de uma situação tão extraordinária. Em vez disso, ele estava calmo, quase sereno, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Ele passava os minutos apontando para o céu, dizendo que a hora estava chegando, que eles estavam a caminho. Sofia, embora temesse o desconhecido, sentia uma sensação crescente de que tudo o que seu filho havia dito até então estava prestes a se concretizar. Era como se Mateu fosse uma espécie de canal, alguém escolhido para dar as coordenadas para o grande evento que estava prestes a acontecer. Mas o que era esse evento? E o que isso significava para o futuro da humanidade? Quando a noite caiu, a ansiedade no ar era palpável. Sofia sabia que a qualquer momento algo poderia acontecer, e por volta das 23h45, algo extraordinário ocorreu. O telefone de Sofia tocou. Era uma chamada com um número bloqueado, o que já por si só aumentava a sensação de mistério. Senhora Garza, é Miguel Ortega. Estamos indo para o local indicado, como Mateu nos orientou. Tudo está pronto. Preciso que você traga Mateu até o ponto de encontro. A voz de Ortega estava carregada de urgência. O ponto de encontro? O que ele estava dizendo? Mas antes que Sofia pudesse perguntar mais, ele desligou. Algo estava acontecendo e ela não podia mais hesitar. Com o coração acelerado, ela pegou a mão de Mateu e os dois se dirigiram para o local de encontro indicado por Ortega. O lugar era remoto. Um campo aberto fora da cidade, longe das luzes da civilização. Não havia quase ninguém por ali, exceto por alguns cientistas e equipes de apoio da NASA e da SpaceX. Carros com placas oficiais estavam estacionados ao longo da estrada, mas tudo parecia silencioso e sombrio. No centro do campo, uma grande tenda foi montada, com equipamentos de alta tecnologia alinhados ao redor. Sofia sentiu o peso da situação enquanto olhava para os rostos dos cientistas e engenheiros que aguardavam, todos com uma expressão de expectativa quase nervosa. A doutora Vasquez estava ali, visivelmente tensa, observando o céu com um binóculo. Ela se aproximou de Sofia assim que ela chegou e com a voz grave disse: "Estamos no ponto certo, tudo está alinhado. O 3I Atlas está se aproximando e nós temos que estar preparados." Mateu, como sempre, estava calmo. Ele se afastou da mãe e foi em direção a uma das mesas de observação, onde vários cientistas estavam concentrados nas telas. Ele parecia saber exatamente o que fazer. De repente, ele apontou para o céu, como se estivesse esperando por algo. "Ele está chegando, mami. Lá, veja." Sofia, tremendo, seguiu o dedo de Mateu, e foi então que ela viu. Algo estava no céu, algo que não parecia um satélite nem um avião. Era uma luz distante, mas visível, que se movia com uma velocidade incomum. O que estava acontecendo? O 3I Atlas, o objeto que seu filho havia desenhado, estava ali a uma distância considerável, mas se aproximando rapidamente. A doutora Vasquez correu até os equipamentos de observação e acionou os rádios. "Estamos detectando uma anomalia no espaço. Ele está se aproximando. Precisamos nos preparar." A ansiedade era insuportável. Sofia sentia o peso da revelação. Era real. O 3I Atlas estava ali como Mateu havia dito. Mas o que mais eles estavam esperando? O que ele havia revelado que ainda não sabiam? De repente, um dos engenheiros de SpaceX, visivelmente tenso, se aproximou de Sofia. "Senhora Garza, seu filho tem razão. O que ele está dizendo não é coincidência. Ele está nos guiando, nos mostrando o caminho." Sofia olhou para Mateu, que parecia ainda mais calmo do que nunca. Ele olhou para ela e disse, com uma serenidade impressionante para uma criança de 4 anos, "Eles querem falar. Eles querem saber se estamos prontos."
No instante seguinte, a luz no céu começou a brilhar mais intensamente, e algo parecia se materializar em sua direção. Um objeto gigantesco, tão grande que parecia preencher o céu. Sua forma era indefinida, mas havia algo inegavelmente imponente na sua presença. Os receptores de rádio começaram a emitir sinais, um padrão que ninguém conseguia identificar. Então, como se fosse uma resposta, uma transmissão começou. Não era uma comunicação convencional, mas sim uma sequência de sinais que se repetia a cada 47 segundos, de uma maneira sistemática, quase matemática. O que estava acontecendo? Era real? Era o contato que todos esperavam? E como Mateus sabia disso? A doutora Vasquez, com os olhos arregalados, olhou para o garoto e disse: "Ele está certo. Isso é real." E foi naquele momento, sob um céu estrelado e diante do maior mistério da história da humanidade, que a verdade começou a se revelar. A luz no céu não era uma ameaça, era uma mensagem, uma comunicação de algo muito além da Terra, algo que estava esperando, aguardando, para ver se a humanidade estava pronta para o próximo passo. Mas a pergunta ainda pairava no ar. O que mais Mateus sabia sobre tudo isso? E como ele estava conectado a esse evento cósmico de proporções inimagináveis? O mistério que envolvia Mateu, o 3 e Atlas, e a comunicação que estava se estabelecendo entre a Terra e uma civilização cósmica, parecia estar se desdobrando em uma revelação que Sofia não poderia compreender por completo. O céu acima estava tomado por um brilho intenso, como se as estrelas estivessem se alinhando para testemunhar um evento sem precedentes. Os cientistas, os engenheiros e até os militares estavam ali, mas por algum motivo, era como se todos estivessem observando através da lente do desconhecido. Mateu, ainda com sua calma sobrenatural, estava agora de pé, observando o céu com a mesma serenidade que sempre demonstrara desde o início deste fenômeno. Ele apontava para o que parecia ser uma forma nebulosa no espaço, mas que aos poucos estava se tornando mais nítida. O 3 Atlas, o objeto misterioso que ele havia desenhado e sobre o qual falava com uma precisão incomum, estava agora ali, tão real quanto o próprio céu. Sofia, com o coração batendo forte no peito, sentiu uma sensação de despedida, como se o tempo estivesse se alongando e cada segundo fosse um eco de um futuro distante. A presença daquele objeto era inegável, e o que ele representava parecia ser maior do que tudo o que a humanidade já havia experimentado. Mas o que isso significava para ela e para seu filho? A doutora Vasquez, com os olhos fixos no céu, começou a fazer anotações frenéticas, registrando os sinais que estavam sendo emitidos por um sistema de comunicação nunca antes visto. As sequências de sinais no rádio eram mais complexas do que qualquer transmissão já registrada. Eles não eram apenas aleatórios, mas tinham um padrão matemático claro, um tipo de linguagem que desafiava a compreensão humana. Isso é uma mensagem, disse a doutora Vasquez, sua voz tremendo. Uma mensagem de algo muito além de nossa compreensão. Sofia olhou para Mateu, que ainda estava em silêncio, mas agora parecia mais concentrado do que nunca. Ele olhou para ela e, com uma suavidade que só uma criança poderia expressar, disse: "Eles estão perguntando se estamos prontos. Eles querem saber se podemos nos juntar a eles." Aquelas palavras fizeram Sofia gelar por dentro. Ele estava falando de uma espécie de juntar-se. Era como se a humanidade fosse testada, como se estivesse sendo avaliada. Mas o que significava isso? O que os eles esperavam de todos nós? Enquanto isso, a luz do 3 Atlas começou a se intensificar. As telas de monitoramento mostraram um aumento no nível de radiação e energia ao redor do objeto. Não era um cometa nem um asteroide. Era algo controlado, algo projetado para enviar uma mensagem. A transmissão estava se tornando mais clara, e logo uma figura humana foi projetada em uma tela, como um holograma no meio do campo. Era uma figura imponente, mas serena,
e não havia dúvida de que estava se comunicando diretamente com os observadores humanos. Era uma forma de vida, talvez mais avançada do que qualquer coisa que a humanidade já tenha conhecido. Mas, ao mesmo tempo, havia algo reconfortante na presença daquela figura. Não havia hostilidade, não havia intenção de invasão. Era como se o que estivesse ali tivesse vindo para uma espécie de diálogo, um convite. A doutora Vasquez foi a primeira a se aproximar da tela de comunicação. "O que querem? Qual é a mensagem?" perguntou, com uma mistura de reverência e nervosismo. A figura projetada respondeu em um idioma desconhecido, mas as palavras começaram a se traduzir automaticamente para o português e o inglês. "Vocês estão prontos para o próximo passo? Prontos para se unirem à comunidade galáctica?" O que estava acontecendo parecia surreal. A humanidade, representada por uma pequena equipe de cientistas, e mais importante ainda, por Mateo, estava sendo chamada a dar um grande passo. A resposta, a decisão, não seria fácil. Como a Terra poderia estar pronta para tal revelação? Estaríamos prontos para ir além do que sabemos e entendemos? Mateo se aproximou da tela com calma. Ele olhou fixamente para a figura projetada e então disse de forma simples: "Estamos prontos. Podemos aprender. Podemos ser mais." A figura projetada sorriu e a comunicação continuou. "Vocês não estão sozinhos. Sempre estiveram observando, esperando. Agora o momento chegou. A preparação é parte do processo. Não será fácil, mas estamos aqui para guiá-los." Sofia sentiu uma onda de emoções contraditórias. Medo, incredulidade, esperança. Ela estava diante de um momento que ninguém poderia prever. Seu filho, um menino de 4 anos, parecia ser a chave para algo que ninguém mais poderia entender. Ele não estava apenas desenhando mapas ou fazendo observações. Ele estava se conectando com algo além da Terra, com uma inteligência cósmica que havia observado a humanidade por milênios. A transmissão foi interrompida abruptamente, e o céu, que antes estava iluminado pela luz do 3i Atlas, começou a escurecer lentamente, como se o objeto estivesse se afastando. Mas antes de desaparecer completamente, uma última mensagem foi transmitida. "Estaremos esperando. O caminho está traçado. O próximo passo será de vocês." A figura se desfez e o silêncio tomou conta do campo. Mas algo havia mudado. Não era só o céu ou o mundo ao redor. Era como se a própria humanidade tivesse sido marcada por esse encontro, como se algo dentro de todos ali tivesse se transformado. Sofia olhou para Mateo, que parecia tão calmo quanto sempre, mas agora com uma sabedoria que não poderia ser ignorada. Ele sorriu e disse: "Eu sabia que eles estavam vindo. Eu sabia que o mundo ia mudar." E naquele momento, Sofia entendeu que o futuro da humanidade estava prestes a mudar para sempre. Mas também soubera que, de alguma forma, ela e Mateo haviam sido escolhidos para ajudar a humanidade a dar esse grande passo. Eles eram os primeiros, mas não os únicos. O caminho estava apenas começando. Após o evento monumental de 14 de abril de 2025, a Terra não seria mais a mesma. A transmissão do 3i Atlas, a comunicação com seres de outra galáxia, a visão de Mateo como o elo entre dois mundos, tudo isso formava uma tapeçaria que, aos poucos, começava a revelar seus fios mais sutis e complexos. O que parecia ser apenas um encontro, uma curiosidade científica, agora começava a se desdobrar em algo muito maior. Nos dias que seguiram, as notícias explodiram. O mundo estava em choque e o evento de Monterrey se espalhou como um fogo nas redes sociais e na mídia. A comunidade científica, que inicialmente estava cética, se viu forçada a reconhecer que algo impossível havia acontecido. Especialistas em física, astronomia e até antropologia começaram a se unir em uma tentativa desesperada de entender o que os sinais do 3i Atlas realmente significavam.
Eles estavam recebendo transmissões que desafiavam o conhecimento humano e um mistério sem precedentes estava à sua porta. No entanto, o mais intrigante não era o contato em si, mas o fato de que, de alguma forma, o mundo parecia ter sido preparado para isso. Relatos começaram a surgir, vindos de várias partes do planeta. Crianças pequenas, nascidas entre 2020 e 2021, estavam exibindo comportamentos semelhantes aos de Mateo. Elas desenhavam mapas, falavam de visitantes de outras estrelas e diziam as mesmas palavras misteriosas. Eles querem saber se estamos prontos. As mensagens eram sempre as mesmas. E embora os adultos não compreendessem, as crianças pareciam conectadas a algo maior, algo além de sua própria compreensão. Sofia, observando os acontecimentos de longe, não sabia o que pensar. Ela começou a se questionar se seu filho era realmente o único a ter acesso a essa informação. Afinal, por que ele? E por que ele parecia ser o único capaz de ouvir as mensagens dos visitantes? As perguntas se acumulavam em sua mente, mas havia algo mais. Algo que ela ainda não conseguia identificar. Enquanto o mundo começava a se agitar com teorias sobre o 3i Atlas e sua verdadeira natureza, uma outra parte da história de Mateo se desdobrava em segredo. Uma semana após o encontro, um novo elemento apareceu. Uma figura misteriosa se apresentou à família Garza. Ele era um homem alto, com uma aparência distinta e com uma postura que exalava autoridade. Seu nome era David Chen, e ele afirmou ser um representante da SpaceX. Quando ele bateu à porta de Sofia, ela ficou surpresa. Mas o que ele disse a seguir foi ainda mais inesperado. Mateo não é o único. Ele é o primeiro, mas há mais crianças, espalhadas pelo mundo, e eles têm algo em comum. Algo que mudou a humanidade para sempre. David explicou que, com a confirmação do 3i Atlas, os cientistas começaram a perceber uma correlação entre os comportamentos das crianças, como se elas fossem, de alguma maneira, conectadas a esse fenômeno cósmico. A SpaceX, junto com outros parceiros governamentais, iniciou uma operação secreta para rastrear esses indivíduos e entender seu papel na preparação da humanidade para um evento cósmico. Mas o que isso significa? Sofia perguntou, tentando processar a enormidade das palavras de David. Por que, meu filho? E o que essas crianças representam? David olhou para ela com um semblante grave. Essas crianças nasceram com uma conexão especial, algo que os permite compreender o que está acontecendo com o 3i Atlas. Eles são, de certa forma, as chaves para o futuro da humanidade. O 3i Atlas não é apenas uma sondagem, é uma preparação para o contato, um processo de verificação. E essas crianças, como Mateo, são os primeiros a ouvir essa chamada. Sofia olhou para Mateo, que estava ali, sentado na sala, tranquilo como sempre, desenhando. Ela não entendia como isso tudo estava acontecendo, mas por algum motivo sabia que seu filho era parte de algo imenso, algo que ultrapassava as fronteiras do tempo e do espaço. Era como se ele tivesse uma lembrança ancestral, um conhecimento antigo que havia sido desperto nele de alguma forma. E ele não estava sozinho. Dave continuou. Os outros, os 16 restantes, estão por aí, espalhados pelo mundo, e eles também começam a se despertar para a missão que lhes foi atribuída. Seu filho não é apenas o mediador, ele é a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior. Essas palavras deixaram Sofia em choque. Ela olhou para Mateo, como se tentasse enxergar a resposta que ele tinha guardada. Mas ele, como sempre, apenas sorriu e voltou à sua brincadeira. Davi disse mais. Precisamos que Mateo esteja pronto. Assim como os outros, eles terão que se reunir em breve, em um local específico. Um lugar onde o primeiro contato aconteceu milhares de anos atrás. Estamos preparando uma expedição para encontrá-los. E eles precisam estar juntos. Sofia agora se via diante de uma escolha que jamais imaginara. Ela não estava apenas lidando com as descobertas de um filho prodígio, mas com um futuro que ela mal podia compreender.
O destino da Terra, de alguma forma, estava nas mãos de crianças pequenas como Mateu, e ela não tinha ideia de como o mundo reagiria a essa descoberta. David olhou para ela e disse, com uma calma impressionante, eles terão que estar prontos. Eles são o futuro, e juntos eles ajudarão a humanidade a dar o próximo passo. As palavras de David ecoaram na mente de Sofia, e ela sabia que nada seria mais como antes. O que estava por vir seria grandioso, mas também assustador. E agora, mais do que nunca, ela compreendia o papel que seu filho e os outros desempenhariam nesse evento que estava prestes a redefinir o destino da humanidade. Com a revelação de David Chen, o mundo de Sofia Garza foi definitivamente transformado. A ideia de que seu filho, Mateu, não era o único a ter essas habilidades incompreensíveis, mas sim o primeiro de um grupo de crianças com uma missão galáctica, era algo que ela não podia compreender totalmente. Como a humanidade inteira poderia estar à mercê de crianças pequenas, de seres tão inocentes, mas ao mesmo tempo com um poder tão profundo? Não era só uma questão de imaginação infantil, era algo muito maior. E as peças desse quebra-cabeça cósmico ainda estavam se encaixando lentamente. A presença de David Chen em sua casa, com suas palavras enigmáticas sobre a missão dessas crianças, fez Sofia sentir-se cada vez mais perdida em um labirinto de mistério. Ele havia falado de um encontro secreto que aconteceria em breve, no qual todas as 17 crianças escolhidas deveriam se reunir. Mas o mais perturbador era a sensação de que o tempo estava se esgotando. Havia um propósito maior, um evento iminente, e todos estavam esperando para ver se os seres humanos estavam de fato prontos. Mas a questão que ainda rondava a mente de Sofia era o que isso realmente significava para ela e para Mateu. Porque seu filho, tão jovem, parecia ser o elo entre os humanos e esses visitantes, como eles começaram a ser chamados. Era como se ele tivesse acesso a um tipo de conhecimento que o resto da humanidade jamais poderia compreender. E isso a aterrorizava. Numa noite, algumas semanas após o encontro com David Chen, Sofia acordou no meio da madrugada. Ela ouviu passos suaves vindo do corredor e, ao levantar-se da cama, percebeu que Mateu não estava em seu quarto. Ela o encontrou na sala de estar, sentado no chão, com um caderno aberto à sua frente. Os lápis de cor estavam espalhados ao seu redor e o garoto estava concentrado em algo. Quando Sofia se aproximou, ela viu o que ele estava desenhando. Não era um mapa como os anteriores, mas uma série de símbolos. Eram figuras geométricas complexas, linhas entrelaçadas, formas que pareciam surgir de um mundo totalmente diferente. A complexidade das figuras fez Sofia prender a respiração. Como ele podia desenhar algo tão intricado, algo que parecia desafiar toda a lógica? Mateu, o que é isso? Sofia perguntou, tentando controlar a apreensão em sua voz. O menino levantou os olhos, como se estivesse esperando por aquela pergunta, e respondeu com uma calma inquietante. É o caminho, mami. Eles estão esperando que nós sigamos. Sofia olhou para o desenho, sem saber como reagir. Aqueles símbolos eram mais do que apenas rabiscos. Eles pareciam ser uma chave para entender algo que ela não conseguia acessar. O que mais estava sendo revelado? O que ele sabia que os outros não sabiam? Com um suspiro, Sofia pegou o caderno de Mateu e o folheou. À medida que avançava pelas páginas, os desenhos se tornavam cada vez mais complexos, como se o menino estivesse traçando um plano, um roteiro para um evento maior. Havia uma parte da história, uma parte que ela não conseguia entender, mas que parecia estar em cada linha que ele desenhava. O que ela não sabia é que talvez a resposta estivesse ali, bem à sua frente, esperando para ser descoberta. O telefone de Sofia tocou, interrompendo seus pensamentos. Era David Chen. Senhora Garza, a situação está mais crítica do que imaginávamos. Os outros 16 começaram a se manifestar. Eles estão começando a desenhar, a falar. A missão está se acelerando. Precisamos que Mateu se prepare.
Precisamos reunir as crianças antes que seja tarde demais. As palavras de David a atingiram como um golpe, o que significava que as outras crianças estavam começando a se manifestar. O que estavam fazendo? Como podiam estar se preparando para algo que ela nem sabia que estava por vir? David continuou. Os desenhos de Mateu, eles são importantes. Ele é o primeiro, mas o que ele desenhou pode ser uma chave para o próximo passo. O que as outras crianças estão dizendo pode ser a resposta. Temos que encontrá-las. A reunião precisa acontecer antes da data prevista. A única coisa que sabemos com certeza é que, se não estivermos prontos, as consequências podem ser catastróficas. Sofia sentiu um aperto no peito. As palavras de David ecoaram em sua mente. Mas o que significava tudo aquilo? O que as crianças sabiam? E como isso poderia afetar o futuro da humanidade? Estava claro agora que Mateu e os outros não eram apenas figuras passivas nesse mistério. Eles eram os catalisadores, os primeiros passos para um evento que estava se desenrolando de maneira imprevista. A data estava se aproximando. O 3i Atlas, o objeto misterioso que havia começado tudo, estava agora no centro de um fenômeno global. Ele não era mais um simples visitante do espaço. Ele era a chave para algo maior, algo cósmico, algo que estava prestes a ser revelado ao mundo. Mas uma pergunta persistia, perturbadora. O que realmente estava em jogo? Estavam os humanos prontos para esse próximo passo? E mais importante, como as crianças, como Mateu, estavam relacionadas a essa transformação? O que havia sido plantado dentro deles, dentro de seus corações e mentes, para que agora estivessem preparados para receber uma mensagem que os adultos mal podiam compreender? Sofia ficou ali, no meio da noite, olhando para o desenho de Mateu, as figuras geométricas e os símbolos que ele havia desenhado. Ela não sabia o que fazer com tudo isso. Mas uma coisa era certa, o futuro estava prestes a ser decidido, e ela não poderia mais ignorar o papel de seu filho nesse grande enigma. O dia 15 de agosto de 2027 estava se aproximando rapidamente, e com ele, uma sensação crescente de que a história da humanidade estava prestes a mudar de forma irreversível. A data que antes parecia distante, agora estava diante de todos como um ponto de inflexão, um marco no tempo que ninguém poderia ignorar. O 3i Atlas, o objeto que se aproximava da Terra, ainda era o enigma central, mas o maior mistério não estava no próprio objeto. Estava em Mateu e nas outras 16 crianças espalhadas pelo mundo. O que essas crianças sabiam? Como elas estavam conectadas a algo tão grande, algo cósmico, que parecia transcendê-las? O comportamento de Mateu, seus desenhos, suas palavras, todas estavam ligadas a um evento que ninguém ainda entendia completamente. Mas o que se tornava cada vez mais claro era que elas não eram apenas testemunhas desse evento, elas eram os facilitadores. Elas eram, de alguma forma, as pontes entre os humanos e os seres que enviaram o 3i Atlas. Sofia estava sentada no mesmo local onde meses antes havia começado sua jornada para entender o que estava acontecendo com seu filho. Ela olhava para Mateu, que estava tranquilo, como sempre, desenhando no chão. Ele parecia saber o que estava por vir, e de alguma forma ela sentia que ele também sabia que, de certa forma, ele era a chave para o futuro da humanidade. Mas como isso aconteceria? Como ele ou eles poderiam moldar o destino de todos? Naquela noite, Sofia foi despertada por um som estranho. Não era o som de uma explosão, nem de algo físico acontecendo, mas uma sensação peculiar que parecia vir de dentro dela. Quando ela acordou, viu Mateu, de olhos fechados, falando em voz baixa, como se estivesse sussurrando para algo que estava muito distante. Ele falava, mas as palavras não eram claras. Sofia se aproximou dele, tentando entender o que ele dizia. Eles estão nos ouvindo, mami. O que vamos fazer? Eles esperam que estejamos prontos. Essas palavras, ditas com tamanha serenidade por um garoto de 5 anos,
eram tão imponentes quanto qualquer evento cósmico que pudesse ocorrer. Ele parecia ser o intermediário entre dois mundos, entre a humanidade e algo além das estrelas. Mas o que eles queriam? O que era preciso para estar pronto? Estar pronto para quê? Sofia olhou para o céu daquela noite como se procurasse respostas nas estrelas, mas não havia nada que ela pudesse entender. Ela sabia que o tempo estava se esgotando e a data do contato, do momento definitivo, estava cada vez mais próxima. As palavras de David Chen ainda ressoavam em sua mente como um eco distante. Se não estivermos prontos, as consequências podem ser catastróficas. Aquela última frase atormentava Sofia. Consequências catastróficas para quem? Para a Terra? Para os seres humanos? Ou para todos, incluindo as crianças que estavam ligadas a esse fenômeno cósmico? O que mais estava em jogo? Enquanto o mundo aguardava ansiosamente a chegada do 3i Atlas, um novo movimento estava sendo gestado. As crianças que estavam sendo observadas, as que haviam se manifestado com os mesmos sinais, começaram a se reunir. A cada dia, mais relatos surgiam de outros países, com histórias semelhantes às de Mateu. Todas as crianças falavam da mesma coisa, do visitante vindo de muito longe, de uma missão a ser cumprida, de algo que precisavam fazer. Em um centro de operações secreto, cientistas e líderes mundiais se preparavam para o momento final. As 17 crianças seriam reunidas em um local determinado por elas mesmas, um ponto no planeta que parecia ter sido escolhido de antemão. O lugar onde o primeiro contato aconteceria, onde os humanos finalmente teriam as respostas que buscavam há séculos. Sofia e Mateu foram levados a esse local. Era um terreno árido, no meio de uma região remota, mas com uma sensação de sacralidade que ninguém podia explicar. Lá, os outros 16 estavam reunidos. Eles não eram apenas crianças, mas seres que pareciam carregar consigo um peso muito maior, uma sabedoria que estava além de qualquer explicação. Quando Sofia os viu pela primeira vez, algo dentro dela a fez perceber que não estavam apenas aguardando. Eles estavam esperando pelo momento em que a Terra e a humanidade estivessem prontos para dar o próximo passo. Os cientistas estavam presentes, mas eram os olhos das crianças que estavam atentos ao céu. E então, tudo se alinhou. Uma luz suave e intensa apareceu no horizonte, e o 3i Atlas fez sua entrada triunfal, descendo lentamente sobre o terreno onde estavam reunidos. Não era um objeto como qualquer outro, mas uma presença, uma inteligência que parecia emitir uma energia que se conectava diretamente com as crianças. Naquele momento, Sofia soube que a verdade estava diante dela. O que Mateu e os outros haviam dito o tempo todo estava se concretizando. A humanidade estava à beira de um novo despertar, e as crianças, com suas palavras simples e suas visões inocentes, eram a chave para esse novo futuro. A transmissão que havia começado anos antes, com os desenhos de Mateu e as mensagens que ele havia recebido, estava prestes a atingir seu clímax. O 3i Atlas não era apenas um visitante, mas um convite para uma nova era, uma era em que a humanidade deixaria de ser uma espécie isolada para se unir a uma comunidade galáctica. Mas essa transição não seria fácil. E as escolhas feitas pelos seres humanos nos próximos dias seriam decisivas para o futuro. E assim, com os olhos fixos no céu, as crianças começaram a cantar. Não era uma música, mas uma vibração, uma frequência que se comunicava diretamente com o objeto no céu. E quando a luz do 3i Atlas atingiu seu pico, Sofia sentiu algo inexplicável, a sensação de que algo antigo estava sendo despertado. Algo que a humanidade havia esquecido, mas que agora estava pronto para ser lembrado. O primeiro passo para um futuro desconhecido havia sido dado. E tudo isso começou com um menino de 4 anos. O mundo, em um estado de profundo silêncio, assistia ao acontecimento mais monumental da história da humanidade. O 3i Atlas,
o enigma cósmico que havia desafiado tudo o que se sabia sobre o universo, agora estava mais próximo da Terra do que nunca. Sua presença no céu não era apenas uma visão, mas uma comunicação. A atmosfera que envolvia aquele momento era de uma tensão palpável, mas também de uma antecipação única. A humanidade estava à beira de uma transformação que ninguém podia prever, mas que, de alguma forma, parecia inevitável. Sofia observava, atônita, enquanto seu filho, Mateo, e as outras crianças de diferentes partes do mundo estavam reunidas naquele campo árido, com os olhos fixos no céu. Eles estavam esperando. O que ninguém sabia era que, naquele momento, as crianças estavam atuando como os catalisadores de uma mudança cósmica, conectando o planeta com uma inteligência superior que observava a humanidade desde os primórdios da história. Os 17, cada um com suas capacidades únicas, eram agora a chave para o próximo passo da humanidade. Enquanto os cientistas ao redor de Sofia analisavam o fenômeno com olhos incrédulos, eles não podiam negar que aquilo não era apenas uma coincidência ou uma anomalia astronômica. O 3i Atlas não era apenas um visitante cósmico, mas uma missão enviada por uma civilização muito além da nossa compreensão. Ele era um teste, uma avaliação. A humanidade, neste momento, estava sendo observada para ver se estava pronta para evoluir para algo mais, algo que os seres humanos haviam buscado, mas que nunca haviam alcançado. Mas o que significava estar pronto? O que essa civilização superior queria de nós? Essas perguntas pairavam sobre todos os presentes, enquanto os olhos das crianças estavam fixos em algo além do horizonte, além do que os adultos podiam ver. A verdade estava prestes a ser revelada, mas de uma maneira que nenhum de nós poderia prever. Sofia se aproximou de Mateo, sentindo uma mistura de medo e maravilha. Seu filho, com apenas 5 anos, estava conectado a algo tão grande que ela mal podia compreender. Ele estava quieto, observando as estrelas, como se soubesse que algo grandioso estava prestes a acontecer. Ela não sabia o que ele sentia, mas de alguma forma sabia que ele estava mais preparado do que qualquer um para aquele momento. Foi então que, finalmente, a luz do 3i Atlas começou a se intensificar. Ela não era uma luz ofuscante, mas uma aurora suave, uma vibração que parecia penetrar na mente e nas almas de todos ali presentes. A luz emanava de uma maneira que era, ao mesmo tempo, acolhedora e imponente. Era como se o próprio céu estivesse respondendo às palavras silenciosas das crianças, às suas mensagens, às suas vibrações. E então aconteceu. Não foi um som, nem uma explosão, mas uma onda de energia pura que se espalhou por todo o campo. As crianças começaram a se mover em uníssono e, sem falar uma palavra, começaram a cantar. Não era uma música normal, mas uma frequência, uma harmonia que parecia ressoar com as estrelas, com o cosmos em si. A energia que emanava delas se misturava com a do 3i Atlas, como se fosse uma conversa silenciosa, uma conexão profunda entre a Terra e algo que estava em outra dimensão. A sensação era indescritível. Sofia sentiu como se o tempo tivesse parado. Cada segundo parecia durar uma eternidade, e ao mesmo tempo tudo estava se movendo rapidamente, como se o futuro estivesse sendo escrito ali, naquele campo, naquele momento. E foi então que as palavras começaram a surgir. Não de ninguém presente, mas em todos. Elas estavam sendo projetadas diretamente na mente de cada ser humano. Não eram palavras faladas, mas uma linguagem que transcendia qualquer idioma. A mensagem era clara, mas ao mesmo tempo incompleta, como se fosse um convite à reflexão. Vocês estão prontos para evoluir? O tempo chegou para vocês, seres humanos. O caminho está diante de vocês. A escolha é sua. A comunicação durou apenas alguns segundos, mas deixou uma marca indelével em todos os presentes. Aquilo não era uma ordem, mas uma pergunta. A humanidade estava sendo chamada para um novo estágio, para uma nova forma de existência.
Mas a grande dúvida era: estariam os seres humanos realmente prontos para esse próximo passo? Sofia, com os olhos fixos em Mateo, sabia que o mundo havia mudado para sempre. Ela sentiu um nó na garganta, mas também uma profunda paz. Seu filho era uma parte dessa mudança, e embora ela ainda não compreendesse todos os detalhes, sabia que ele e as outras crianças tinham um papel crucial em algo muito maior. Era como se a humanidade tivesse sido despertada para algo novo, mas que agora exigia uma escolha: continuar com o que conheciam ou se abrir para o desconhecido, para o que vinha de além das estrelas. Enquanto o 3i Atlas se afastava lentamente, como se estivesse nos deixando com um último olhar, Sofia teve uma epifania. A mensagem não era apenas para os adultos, mas para todos. A humanidade, como um todo, precisava se unir para dar esse passo. O futuro não dependia de apenas algumas pessoas, mas de todos. Cada ser humano seria uma peça dessa nova realidade. E enquanto o 3i Atlas desaparecia no vasto espaço, uma nova era começava. O silêncio que tomou conta do campo era profundo, mas ao mesmo tempo cheio de possibilidades. O próximo capítulo da história da humanidade estava prestes a ser escrito. O que havia acontecido naquela noite, no campo sob o céu estrelado, estava mais além de tudo o que qualquer ser humano poderia compreender. O 3i Atlas havia desaparecido no vasto espaço, mas deixou algo para trás. Algo mais importante do que qualquer tecnologia ou conhecimento. Ele deixou uma sensação, uma vibração que ecoava profundamente dentro de cada ser humano presente naquele momento. A pergunta que se seguia agora não era mais sobre o que estava acontecendo, mas sobre o que viria a seguir. Sofia Garza, olhando para Mateo com o coração pesado e ao mesmo tempo cheio de uma paz que ela jamais havia experimentado, sabia que a jornada de sua vida estava apenas começando. Ela havia sido uma observadora, mas também uma participante ativa na história que estava sendo escrita. Seu filho, seu pequeno Mateo, era a chave. Ele não apenas viu, mas compreendeu. Ele era a ponte entre o que a humanidade era e o que ela poderia se tornar. Mas a pergunta que ainda pairava no ar era: até que ponto ele sabia disso? Enquanto o mundo, fora daquele campo isolado, estava começando a digerir a profundidade do evento, as pessoas estavam se perguntando o mesmo. Aquilo não era uma ficção científica, não era um sonho ou uma fantasia. O que aconteceu foi real. As crianças, incluindo Mateo, eram as mensageiras, os guias que mostraram ao mundo que a humanidade não estava sozinha no universo. Elas eram as primeiras a receber a comunicação de uma inteligência que havia observado a Terra por milênios e agora estavam sendo desafiadas a dar o próximo passo. Um passo que, em última instância, dependia de todos, de cada pessoa, de cada ser humano. Enquanto Sofia e Mateo estavam a caminho de casa em silêncio, o peso da realidade começou a descer sobre ela. Ela sabia que o mundo não seria mais o mesmo, mas o que ela não podia prever era como isso afetaria sua vida pessoal. Como uma mãe, ela sempre quis proteger seu filho, guiá-lo, mas agora ele tinha um papel que transcendiava qualquer conceito humano de proteção. Ela havia sido testemunha da primeira interação de sua espécie com uma inteligência cósmica, e de alguma forma isso a tornava não apenas uma espectadora, mas também uma parte ativa de uma nova era. Mas o que isso significava para o futuro de Mateo, para o futuro de todos? O que os visitantes haviam nos dito? O caminho está diante de vocês. A escolha é sua. Ecoava em sua mente. O caminho estava ali, à disposição, mas a escolha não era simples. A humanidade nunca teve uma oportunidade como essa, mas nunca também foi tão vulnerável. Estar pronto para essa mudança não significava apenas aceitar o desconhecido. Significava estar disposto a se transformar, a deixar para trás medos antigos, preconceitos, divisões e falhas. A humanidade
teria que se unir de uma maneira nunca antes vista para verdadeiramente dar esse passo. E não seria fácil. As crises políticas, as tensões sociais, as desigualdades que dividem o mundo ainda eram reais. A jornada para esse próximo estágio não seria uma simples caminhada, seria uma travessia. Mas a presença das crianças como Mateu representava a luz que poderia guiar a humanidade para além de sua história de conflitos e limitações. Sofia se perguntava como o mundo reagiria à grande revelação. Como seria o impacto quando as nações finalmente aceitassem a verdade? Que a Terra não estava isolada, que outros seres mais avançados estavam observando, prontos para ajudar, mas apenas se a humanidade fosse capaz de superar suas próprias barreiras. O que aconteceria quando os governos, as corporações e as religiões confrontassem essa nova realidade? O que faria a humanidade quando confrontada com sua própria evolução? Mas enquanto esses pensamentos invadiam a mente de Sofia, ela sabia que não poderia fazer mais nada. A decisão não estava em suas mãos, nem nas mãos dos líderes mundiais. Estava nas mãos do povo, de todos os cidadãos da Terra. A escolha seria coletiva, e era essa escolha que definiria se os seres humanos estariam prontos para a próxima fase de sua existência. Na manhã seguinte, Sofia e Mateu assistiram à transmissão mundial ao vivo. Em uma conferência de imprensa global, os líderes de várias nações, cientistas e especialistas estavam compartilhando a história da descoberta do 3I Atlas e a comunicação com os seres cósmicos. As crianças, que haviam sido os catalisadores dessa mudança, estavam sendo cuidadosamente cuidadas e observadas, mas agora era o momento da humanidade dar sua resposta. A história estava sendo registrada. O futuro da Terra estava sendo traçado naquele instante. Mateu estava tranquilo, como sempre. Sofia o observava com um amor profundo, mas também com uma certa apreensão. Ela sabia que, de alguma forma, ele e as outras crianças estavam a um passo de algo que mudaria a história da humanidade. Mas como seria a reação da Terra? Como reagiriam as pessoas que ainda não estavam preparadas para entender? E então, em um gesto simbólico de união, uma criança de cada nação foi chamada para dar um passo à frente, com suas mãos estendidas, como se estivessem recebendo a mensagem diretamente. O mundo inteiro assistia. E enquanto as crianças se erguiam para fazer esse ato simbólico, uma voz suave e clara ecoou em cada uma das mentes presentes. Nós não somos sozinhos, estamos juntos, e este é apenas o começo. Preparem-se. A resposta da humanidade, unida pela primeira vez em um único pensamento, foi uma só palavra, pronunciada por todos, de maneira silenciosa, mas profunda. Sim. E assim, em um momento de conexão, a humanidade aceitou o convite para fazer parte de algo maior. Algo que transcende as limitações da Terra e, ao mesmo tempo, traz uma responsabilidade infinita. A transformação que começou com um garoto de 4 anos havia aberto um novo capítulo na história da humanidade. O futuro estava à frente, mais claro do que nunca. E agora, mais do que nunca, todos estavam prontos para ouvir o que viria.